Boa noite! Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu tô gravando ele à noite e eu queria dar as boas-vindas. Queria dizer que se você tá aqui é porque Deus tem um propósito, porque eu tô gravando esses vídeos com uma missão de repartir com as pessoas aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Ele tem me ensinado, para ter uma mente saudável, mesmo diante dos desafios que todos temos nessa vida, não é verdade? E a gente vai começar orando, pedindo a ajuda de Deus, a companhia dEle, para que esse tempo aqui seja um tempo útil. Eu demorei alguns dias para gravar, era para eu gravar desde quinta-feira passada, mas eu estava em oração. Eu queria exatamente o que Deus queria falar com você. O que Ele queria usar a minha vida, o que era para eu repartir. E eu creio que hoje eu já tenho a resposta. Então a gente vai orar agora, pedir a ajuda de Deus, pedir que Ele fale conosco, que Ele nos molde através da palavra dEle e que tudo aquilo que eu for compartilhar sirva para você como uma injeção de ânimo, um incentivo para você continuar acreditando que não há impossíveis para Deus. Não interessa a sua situação, não interessa se você está no fundo do poço, se você está no meio do poço ou se você já saiu do poço. Deus é poderoso para agir com qualquer pessoa. Ele te ama, Ele tem um propósito na sua vida, Ele não desistiu de você. Às vezes você desiste de você. Às vezes você olha e fala, poxa, eu tô cansada, eu não aguento mais, as coisas para mim só dão errado, eu não sei para onde ir, eu não sei a direção. Mas há uma direção e Deus quer falar com a gente sobre essa direção. Então vamos orar primeiro. Eu queria que você se desarmasse agora. Eu queria que você parasse o que você estiver fazendo e que você se concentrasse em oração, que você dissesse, Deus, se eu estou aqui ouvindo essa pessoa, é porque o Senhor quer falar comigo. Usa a vida dela como instrumento na minha vida. Me ajuda a estar com os ouvidos atentos, com os olhos atentos, com a mente aberta para ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. Esse é o meu desafio para você e eu quero orar agora por isso. Feche os seus olhos, pensa só em Deus agora e vamos falar com Ele. Senhor, eu quero te agradecer porque nós estamos aqui com um propósito. O Senhor tem algo para falar para nós. O Senhor não quer que nós desistamos. E muitas vezes as lutas, as provações, os ataques do inimigo, de pessoas do mal, acabam minando a nossa força. E eu quero pedir, Deus, que cada pessoa que estiver vendo agora esse vídeo ou ouvindo, seja enquanto faz alguma coisa ou dirigindo, mas que essa pessoa seja tocada pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, o Teu Espírito que é consolador, possa tocar a vida dessa pessoa. E onde ela estiver, em que fase da vida ela estiver, o Senhor a anime, o Senhor diga para ela, eu estou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te esforço com a minha destra fiel, conforme diz Isaías 41:10. Que ninguém saia desse estudo sem ser renovado pelo Senhor, Pai. E que tudo que eu compartilhar possa trazer a essas pessoas ânimo, vontade de viver, vontade de superar os desafios e continuar acreditando que para o Senhor não há impossíveis, que o Senhor pode mudar a nossa vida, que quando nós temos um propósito, algo para fazer por Ti, através da riqueza, dos recursos que o Senhor quer depositar nas nossas mãos, o Senhor nos abençoa. Aquieta o nosso coração, Pai. Enche de paz, de alegria. Abre os nossos ouvidos para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês duas coisas. Primeiro, algumas anotações que eu tenho no meu caderno de mensagens que eu tenho ouvido e que eu creio que assim como servem de consolo, de ânimo para a minha vida, vai servir para a sua. E em seguida,
Eu participei numa segunda-feira, eu tinha feito cateterismo, meu braço estava doendo, eu não sabia que eu tinha que fazer repouso. Perguntei para o médico, doutor, tem que fazer alguma coisa com esse braço? Não, vida que segue. Então eu fui no estudo e fiquei escrevendo, e doía muito enquanto eu escrevia, mas eu não queria perder aquele estudo, porque tinha muita coisa boa e eu sei que a nossa mente, né, quando a gente escreve, ela registra melhor, e quando a gente registra, a gente pode depois compartilhar melhor. Então eu fiquei ali registrando, e depois à noite eu mal conseguia dormir de tanta dor no braço. No dia seguinte, quando eu fui no médico, ele falou, olha, tá tudo errado, tinha um caroço aqui no meu pulso, e ele falou que era um falso aneurisma, que para não acontecer o falso aneurisma, o médico deveria ter falado que era para eu repousar o braço. Então, às vezes a medicina não tá tão boa como a gente gostaria, e eu fiquei com aquela sequela, meu braço tudo roxo, doía muito, tinha que dar compressa de água quente no braço todo, doía tudo, até o coração. Mas graças a Deus hoje eu tô ótima. Hoje, depois de tanto tempo, eu pude fazer algumas coisas na minha casa que eu ainda não conseguia. E eu queria compartilhar com vocês. Eu queria começar falando sobre um homem que ele escreveu um livro chamado Quem Pensa Enriquece, né? E ele fala algumas coisas que eu queria compartilhar com você. Ele diz assim, que a riqueza não é um acaso, nem um privilégio de poucos. São as leis universais sendo utilizadas pelos que creem. Então, existem leis que o Senhor do Universo fez, e à medida que as pessoas usam corretamente essas leis, elas têm a capacidade de enriquecer. Não importa se ela nasceu rica, se ela nasceu pobre, importa que ela queira e ela creia naquilo que ela está aprendendo. Ele também fala que ele passou um tempo estudando os maiores milionários do mundo, e ele viu que eles seguiam os princípios bíblicos ignorados muitas vezes pelos próprios cristãos. Então, às vezes, por a gente ter aprendido algumas coisas erradas, a gente deixa de aplicar princípios da palavra de Deus que vão trazer a riqueza, a prosperidade para nós. Como você enxerga o dinheiro e a prosperidade? É uma pergunta que ele faz. A Bíblia não condena a riqueza, mas ela ensina como alcançá-la da maneira certa, né? Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. O dinheiro tem serventia, o dinheiro é útil para muitos propósitos, mas amar o dinheiro e não amar a Deus, aí é um perigo muito grande. Tudo que ele fala, ele traz uma reflexão que conhecimento sem ação não vale nada. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Você precisa praticar a sua mudança de mente. A mudança de mente, ela tem que ser praticada nos bons momentos e nos momentos ruins. E não é fácil. Quando você está com dor, não é fácil. Quando você está triste, não é fácil. Quando você está sendo perseguido, não é fácil praticar a mudança de mente. Mas é possível. É você que tem que dizer para você mesmo, olha, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, não vai reger a minha vida. O que vai reger a minha vida é a palavra de Deus. Então, por mais que eu sinta algumas sensações, emoções ruins, eu vou olhar o que Deus diz a respeito disso, né? Então, a gente precisa ler a Bíblia com o desejo de obedecer a Bíblia e ter a mentalidade transformada para então acumular riquezas. O processo de enriquecer, até hoje, todas as pessoas que eu vi, que eu pesquisei, que um dia não tiveram uma condição muito boa e enriqueceram, elas passaram por lutas grandes, não foram lutas pequenas. Elas tiveram lutas na saúde, elas tiveram lutas nos relacionamentos, muitas delas tiveram perda total financeira, de não ter o que comer, mas elas não desistiram. Então, você precisa ter uma compreensão de que o mundo, a Bíblia fala que o Deus deste século, né, que é Satanás,
ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam. E esse Deus desse século, ele é nosso inimigo. Ele não quer que a pessoa que ama a Deus, que vai usar o dinheiro com sabedoria, que vai investir na vida de outras pessoas para ajudar, que elas enriqueçam. Ele não quer. Não pense que o diabo cruza os braços e fala, não, deixa ele enriquecer, tá tudo bem. Não, ele não quer que você enriqueça. Por isso que as lutas vêm. E elas vêm pesadas para que você fale, não é para mim, eu desisto, eu abro mão, eu já tentei, olha, tudo tá dando errado, vem essa avalanche. Não, se a avalanche é grande, se o ataque é grande contra você, quer dizer que aquilo que Deus tem para você é maior ainda. E embora você não veja, muitas vezes, pelos olhos da fé, o inimigo vê. E ele pensa, eu vou atacar. Eu vou atacar as finanças, a saúde, os relacionamentos, até os animais, né? Como eu falei. Desculpa, gente, tô com alergia atacada aqui também. A minha escola, eles estão fazendo algumas obras de jardinagem, estão mexendo muito com terra. E eu sou alérgica, então quando chega à noite assim o nariz coça, tá bom? Então não repare. Pega a mensagem. E a mensagem é: você não pode deixar de pensar corretamente. O pensamento é que molda a realidade. Aqueles que focam na riqueza inevitavelmente atraem oportunidades e riqueza. Se você achar no meio da luta que você não é merecedor, que a riqueza não é para você, que você vai atrair isso. Agora, se você fala, olha, eu tô passando por esse obstáculo, tá doendo, às vezes eu tenho que chorar para aliviar, para pedir ajuda de Deus. Eu choro na cruz, mas aí eu levanto e eu falo, aquilo que Deus tem para mim, eu quero e eu não abro mão. A gente não pode esquecer disso, né? A gente já falou sobre a lei da atração diversas vezes. E a lei da atração nada mais é do que o texto bíblico, né? De trazer existência aquilo que não existe, como se já existisse. E a mente é o berço da riqueza ou da pobreza. Napoleão Hill diz isso. A mente é o berço da riqueza ou da pobreza. Então, o que você está embalando na sua mente? A riqueza ou a pobreza? Você continua crendo que Deus pode mudar a sua realidade? Que Ele pode te abençoar? À medida que você for fiel no pouco, sobre o muito, Deus pode te colocar. A riqueza é que enriquece. E o que foca na riqueza vai atraí-la. Então a gente precisa focar, não no sentido de almejar como uma coisa que, sem a riqueza eu não vou ser feliz. Não, mas assim, Deus, eu estou vivendo os teus princípios com aquilo que eu tenho, mas eu tenho um objetivo de ir mais além, de alcançar mais pessoas, de ajudar mais pessoas, de investir mais no teu reino. E para isso eu preciso dos recursos que o Senhor do Universo tem. As oportunidades de riqueza estão ao meu alcance. Eu sou digno da prosperidade e o dinheiro vem para mim de fontes inesperadas. Porque é assim que Deus faz. Deus não depende do que você tem. Deus, Ele é infinito naquilo que Ele faz. E se Ele tem um propósito na sua vida, Ele pode pôr um dinheiro na sua conta sem você saber nem de quem veio. E Deus já fez isso na minha vida muitas vezes. Deus fala, Senhor, eu não tenho mais recursos, eu não sei o que fazer. A dívida está aí, o que eu faço? E eu orar e Deus me tocar, vai no banco, olha o banco. E aí eu perguntar para as pessoas, foi você que depositou? Foi você? Foi você? Ninguém falou nada. Não fui eu, dessa vez não fui eu, nem eu. E estava lá, o dinheiro. Deus, Ele não tem limites, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode usar uma pessoa, Ele pode usar Ele mesmo. Eu lembro que teve um tempo na minha vida em que era somente eu e os meus filhos. E às vezes a gente estava apertado, com vontade de comer alguma coisa, e eu orava com eles, e eu falava assim para eles, quando eu era criança, e que a gente estava muito apertado, às vezes a minha mãe falava, vai olhar no paletó, né, que era o terno do seu pai,
às vezes tem um dinheirinho lá. E eu ia e trazia para ela. Então eu falava para os meus filhos, olha, eu não tenho paletó, mas eu tenho a minha roupa. Vamos olhar os bolsos das minhas calças, das roupas, vamos ver o que a gente acha. E eu lembro que um dia a gente estava procurando, geralmente era uma moeda ou outra, a gente juntava, e era uma época de escassez mesmo, que a gente passou. Mas eu lembro de um dia muito significativo, que a gente queria muito que Deus fizesse um milagre. Nós 3 oramos e a gente saiu, cada um procurando as roupas e procurando no bolso. E no bolso de uma calça minha, e isso faz tempo, gente, tinha R$100. E eu falei, gente, eu sei que eu não pus R$100 aqui, eu não ia esquecer R$100. Eu tenho certeza que foi Deus que pôs. Então, esse é o Deus que nós servimos, o Deus dos impossíveis. Eu lembro que quando eu estava no seminário estudando, uma vez ia ter um jantar e eu queria muito uma saia e uma blusa. Eu acho que já até contei esse testemunho, não me lembro se foi aqui, mas eu fui orando e no final de semana eu ia trabalhar numa igreja, ajudava naquela igreja com os jovens, com os adolescentes. E aí o pastor me chamou e falou, olha, chegou uma caixa de fora do país e eu quero que você abra e escolha o que você quiser. E em cima da caixa tinha exatamente o que eu tinha pedido a Deus. Uma blusa, uma saia e um calçado. Eu nem olhei o resto, eu falei, isso aqui é suficiente, porque isso é o que eu pedi. E Deus trouxe de fora do país e estava em cima na caixa. Porque Deus atende a oração dos seus filhos. A gente precisa crer nisso e aguardar dele. Quando a gente está com a vida reta, agradando ao Senhor, Ele também tem prazer em suprir todas as nossas necessidades. Então, aquilo que você foca, expande, aumenta. Foque nas coisas boas, foque na palavra, foque nas promessas que Deus tem para você. Cerque-se de pessoas certas. Eu fiz um vídeo hoje falando que tem gente que é sempre pessimista, ou que vive te apontando o dedo quando você está na luta. Essas pessoas, às vezes, elas nem têm intenção, mas elas não sabem consolar, elas não sabem ajudar. Então, tome cuidado. Se você já falou uma vez para uma pessoa e ela não teve sabedoria para falar para você, liga a anteninha. Na próxima vez, procure pessoas que Deus vai te dirigir. E se não tiver ninguém, vai direto para a palavra. Começa com a palavra, na verdade. Antes de falar com qualquer pessoa, vai para Deus, para que Ele responda o que Ele está querendo fazer com a sua vida. Leia livros que reforcem a mentalidade próspera, que te ensinem, a crer. Leia livros de milagres. Tem um livro chamado Há Poder em Suas Palavras, que eu gosto muito, que ele fala que aquilo que a gente fala, a Bíblia diz que está na língua o poder da vida e da morte, e o que bem a utiliza será recompensado. Então, evite conversas negativas, sobre dinheiro, sobre problemas. Se você tem um problema, ore por ele, mas não vive conversando sobre ele. O Homem Mais Rico da Babilônia, a gente já falou sobre esse livro, Pai Rico e Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, todos são livros que ajudam a gente a mudar. A mente é um imã poderoso, capaz de atrair aquilo que nela se fixa. Então, aquilo que a gente fixar, a gente vai atrair. A mente programada para a abundância atrai a oportunidade e elas surgem como que um passe de mágica. Então, quando a gente programa a nossa mente, eu quero abundância de tudo que Deus tiver para mim, vai vir na nossa vida, apesar dos contratempos. Em vez da gente falar, não tenho dinheiro para isso, eu tenho que mudar a minha fala. Como eu posso gerar mais dinheiro para fazer isso? Essa é uma fala correta. Substitua o medo da falta pela certeza que há abundância ao seu redor e que você serve um Deus que é o dono do universo. O que você pensa se torna realidade. Procure passagens bíblicas que falam sobre a prosperidade e a fé.
A fé no invisível abre portas para o visível. Antes que qualquer riqueza se manifeste no mundo físico, ela precisa primeiro existir no mundo mental. Então, se você é uma pessoa que acha que vai ser pobre para sempre, que Deus nunca te vê, é isso que você vai atrair. Se você olhar e falar, não, eu estou em processo de mudança, eu estou em processo de adquirir tudo aquilo que Deus tem para mim, e ninguém vai me parar, nem nada vai me parar, você vai viver o extraordinário do Senhor. Todas as grandes fortunas começaram com uma simples ideia, sustentada por uma fé inabalável. Então isso é muito importante, né? O que separa o rico do pobre é a capacidade de prever o sucesso antes que aconteça. O pobre muitas vezes só olha para a calamidade, o rico fala, né, eu vou chegar lá, eu vou superar, eu vou conquistar. E uma coisa que eu fui nesse treinamento e o preletor falou, ele falou que desde pequeno ele falava, eu vou ser milionário. E ele morava numa região muito simples de São Paulo. Muito simples, a mãe dele era empregada doméstica, mas ele dizia, eu um dia vou ser milionário. E ele falava isso direto, e as coisas foram indo. Ele faliu algumas vezes, montou o primeiro negócio e não deu certo. Com 18 anos, ele comprou um Fusca, depois vendeu o Fusca, fez um lava rápido, durou só um ano, faliu, só que ele continuou, não consegui agora, vou de novo. Trabalhou como vendedor, como tudo que você possa imaginar, e ele fala que com 12 anos, na verdade, ele já vendia banana na feira, porque o pai dele morreu, e ele queria ajudar a mãe dele. E aí ele vendia banana na feira. Depois ele vendeu flores, e eu anotei aqui várias coisas que ele fez, mas ele nunca tirou o foco. Eu vou dar uma boa vida para minha mãe, eu vou chegar lá. E ele chegou. Então a gente precisa cultivar uma mentalidade positiva, né? Ver para crer não funciona, mas crer primeiro para ver muda tudo. Creia e você vai ver. Quem sonha grande e vive como se já tivesse atingido os seus objetivos, encontrará meios para torná-los reais. Então, olha lá, sonhe grande, viva como se já tivesse, tenha alegria. Deus, eu sei onde eu vou chegar. Eu sei que o Senhor tem para mim, eu já busquei o meu propósito. Então eu sei que uma hora vai acontecer. Tá vindo luta, dificuldade. Gente, as coisas que eu passei esses dias, algumas vezes eu pensei, quando é que vai acabar? Tá pesado demais, Senhor. Mas eu não vou reclamar, eu vou continuar crendo. Porque se eu tô passando por tudo isso, talvez seja para um dia eu dizer, olha, mesmo que você passe doenças, dificuldades, sua família esteja adoecida, seu carro, bata no seu carro, falte os recursos, o processo que você estava querendo que desse certo deu errado, Deus continua sendo Deus e Ele é capaz de mudar tudo isso em bênção, né? Visualize a vida que deseja e atente para detalhes dessa vida. Agradeça esses detalhes. Desculpa, gente, é alergia, tá? A fé combinada com a ação transforma possibilidades em fatos. Então não adianta só eu crer, eu preciso agir. E como que eu ajo? Quando eu oro e peço a Deus direção. Várias coisas a gente já falou de como agir. Começando organizando a nossa vida, descobrindo aquilo que Deus tem para nós e indo em busca desses ideais, se preparando para essa fase boa que vai chegar na sua vida. Não retroceda. A sua semente leva tempo para ser colhida, mas se você plantar, você vai colher. Os milionários estudados não confiavam em sorte, mas no poder da disciplina e esforço contínuo. Eu não vou desistir, eu vou ser disciplinado, eu vou fazer a minha parte. Eu vou me preparar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Atletas treinam todos os dias. Escritores de best-seller escrevem todos os dias. Então é todo dia ter disciplina. Quando a gente vê alguém com um corpo bem definido,
Às vezes a gente fala, nossa, eu queria ter aquele corpo, mas você está disposto a pagar o preço de ir na academia, de fazer o exercício, de mudar a alimentação, né? Nós precisamos da disciplina. E eu sei que muitas vezes a gente precisa pedir ajuda de Deus para ser uma pessoa disciplinada, porque a nossa criação, os nossos hábitos, os nossos pensamentos nos levam a nos acomodar. Eu fiquei um bom tempo, por causa de doenças, de tudo que estava acontecendo, sem ir na academia, que é uma coisa que eu preciso, né? E eu voltei a semana passada e foi muito difícil o primeiro dia, porque eu não queria ir, mas eu tinha que ir. E eu tive que forçar o meu corpo. E aí eu tô indo, né? Hoje eu fui de novo. Cheguei do trabalho, dá vontade de ficar em casa, de descansar. Mas eu sabia que o exercício físico faz bem. E que muitas coisas na minha vida de saúde precisa do exercício físico. Inclusive a pressão que não estava estabilizada. Então eu fui para academia, fiz o exercício aeróbico, fiz os outros, orando, coloquei ali uma mensagem, fiquei ouvindo enquanto eu treinava, sendo alimentada da palavra, fiquei orando para que Deus me desse resistência, disciplina, e Deus está me ajudando. Então peça ajuda de Deus, mas vá sem vontade. Eu não fui porque eu estava, que delícia, agora eu estou voltando. Não, gente, eu não sou essa pessoa. Mas enquanto eu tô lá e depois quando eu vejo o resultado de quando eu volto para casa, que eu tô bem melhor, que eu tô animada, hoje mesmo, todos os outros dias, 8h30, 9 horas, eu tava dormindo, tão exausta, né? Que eu vinha de um período de doença, de muito remédio, de não estar me sentindo bem, de pressão alta. Então eu precisei orar, me disciplinar e fazer minha parte. Você pode fazer também. Vá sem vontade. Entenda que o exercício físico é uma necessidade, né? A Bíblia fala que o exercício físico para pouco se aproveita diante do espiritual, mas ele é proveitoso. Não diz que não serve para nada. Ele aproveita porque ele é importante para a nossa saúde, né? Trabalhe pelo seu sonho, não apenas quando estiver motivado, mas todos os dias, independente das circunstâncias. Eu estar aqui fazendo essa live é trabalhoso. Eu tenho que estudar, eu tenho que preparar antes, eu tenho que orar. Eu tenho uma luta espiritual também, mas eu sei que Deus me deu uma tarefa. E o meu sonho é ajudar pessoas, é ver pessoas que possam olhar para aquilo que eu estou falando e dizer, eu estou me motivando, eu acredito nisso, eu vou viver isso na minha vida, eu vou praticar o que você está falando, porque eu estou vendo que apesar de tudo que você está passando, você está pondo em prática. Então eu quero te acompanhar. O meu convite no começo do primeiro vídeo que eu fiz, né, do curso A Riqueza que Me Pertence, e depois falando dos livros, era: vamos pegar na mão do outro e vamos juntos até a gente conquistar aquilo que Deus tem para nós. E eu não quero que você desanime, eu não quero que você pare, eu quero que você continue disciplinado, né? A disciplina é o que separa os que sonham dos que realizam. Tem gente que só sonha. Eu queria minha vida assim, assim, assim. E o que você está fazendo para isso? Né? Eu sempre estou perguntando para Deus o que mais Ele quer que eu faça. E eu tenho feito, né? Eu fiz a pedagogia, depois eu fiz uma pós-graduação em educação especial, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão escolar, supervisão, administração e inspeção, depois eu fiz outra pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica institucional. E agora eu estou estudando, estou fazendo a minha segunda licenciatura em letras português e inglês. Porque eu falei, eu ganhei, né, o meu visto, todo o processo, assim, o Senhor me deu. E o Senhor me falou para me preparar. E aí eu falei, não, então eu vou fazer mais uma licenciatura. Eu vou aprender, estudar letras para ter maior facilidade de depois adquirir a língua. E eu sei que onde o Senhor quiser me levar, eu quero estar preparada para ir. Então, a gente não pode parar. E é um prazer obedecer o que Deus orienta. Cada um Deus vai orientar de uma forma. O seu chamado não é o meu.
Nós não somos iguais, cada um Deus quer usar de uma forma, mas quando você consegue identificar o seu chamado e deixa Deus te guiar, você vai cumprir o seu propósito. A lei da atração, ela não funciona sem ação. Então a gente vive aquilo que a gente se prepara para viver. Não adianta querer ser rico se suas atitudes externas não refletem esse desejo. A gente já falou isso, a nossa postura, o nosso jeito, a gente tem que viver aquilo que a gente sonha, né? Trabalhe com inteligência e constância, evite a procrastinação, deixar tudo para a última hora, estabeleça metas claras que te aproximem da sua prosperidade, seja uma pessoa generosa. A generosidade é um segredo mais bem guardado da riqueza. Então, aquele que tem e reparte o que tem, ele vai ser abençoado. Eu queria te contar o que Deus falou comigo esses dias, né? Eu estava aqui em casa e Deus começou a me incomodar. Primeiro, eu tinha umas sacolas de roupa que eu estava doando para os moradores de rua e foi chegando mais coisa, tinha 3 sacolas. E Deus falou comigo, doa tudo que você já ganhou. Vai lá pro seu armário, faz uma limpa. E eu fui pegando um monte de roupas que eu gosto, que eu acho bonitas. Mas Deus ia falando, isso aqui pode pegar, isso aqui. Foi muita roupa, muita mesmo. Meu guarda-roupa ficou bem pouca roupa. E a primeira leva que eu tinha separado de 3 sacolas, umas amigas tinham dado, escolhe primeiro alguma coisa para você. E eu vi roupas lindas e Deus falou, não são suas, é para você doar tudo. Ia ter um bazar de uma moça que estava fazendo um bazar para levantar uma oferta para crianças na África. E eu falei para ela, eu ainda estava com cachumba aqui, coloquei a máscara, passei álcool na mão dela e falei, vem buscar as sacolas. Ela levou 3 sacolas grandes de roupa para esse bazar. E aí, esses dias, Deus falou, vai pro seu guarda-roupa, faz uma limpa. Muita coisa eu peguei, muita coisa que às vezes alguém me dava e eu falava, posso substituir isso aqui que eu tenho por isso? Mas Deus falou, nada do que você recebeu é teu, tira tudo. E eu fui tirando. E aí deu uma sacola enorme de roupa. E eu falei, Deus, pra quem que é isso aqui? Com roupas lindas, bota que eu tinha ganho, eu coloquei. Uma bota que eu tinha colocado no sapateiro para arrumar e ela ficou muito bonita. E Deus falou, não é sua, é para dar. Eu enchi aquela sacola e eu não sabia para quem que era. Eu falei, tá aqui, Senhor, o Senhor vai me dirigir. Aí no sábado eu fui numa reunião de oração e lá tinha um casal de missionários que trabalham com os indígenas lá no Mato Grosso do Sul. E Deus falou comigo, a roupa é deles. E aí eu vim para casa, no domingo, essa reunião é bem longe, lá em Souzas, dá 1 hora da minha casa até lá. Mas o Senhor falou no domingo, vai lá e leva a sacola para eles. Fala para ela, a missionária, pegar o que ela quiser e o resto ela divide lá com os indígenas. Faz um bazar, o que ela quiser. E eu levei aquela sacola enorme. Meu guarda-roupa realmente está bem leve. E muita coisa que eu já ganhei ao longo da vida, ou que eu substituí uma peça que eu tinha, né? Toda vez, eu vou dar essa peça a mim, então eu fico com essa, quando a pessoa falava que eu podia pegar. Mas tudo, não fiquei com peça nenhuma. O Senhor mandou eu dar tudo. Isso é generosidade. Às vezes Deus vai pedir coisas assim para você. E a gente não tem que estar apegado ao que a gente tem. A gente tem que estar apegado à obediência a Deus. Eu me senti tão feliz, eles ficaram tão felizes com tudo que eu levei, né? E assim que eu cheguei lá, a família de lá falou, tem agora essa mochila para você levar. Uma mochila cheia de coisa dentro, eu nem olhei. Falei, nem vou olhar, pai, já entendi o recado. Levei e hoje entreguei para uma moça da limpeza lá da minha escola. Falei, olha, eu nem abri, o que tiver aí é de vocês, você divide com as meninas. E tem mais uma sacola aqui, já pronta, e eu tenho 8 sacolas no meu carro
já separadas para a gente entregar no trânsito. Então, assim, Deus está mandando. E aí hoje uma professora falou, olha, eu trouxe uma sacola de coisas para você distribuir. Eu falei, pode mandar. Mas é tudo o que Deus mandar fazer. E ele falou, vai distribuindo. Não pega nada. Um dia você vai ter condições de comprar o que você quer. Agora, tudo que você tinha, que foi doado, você vai dar embora. E aquilo que chegar, você vai entregando. E eu vou mandar. E é tão gostoso quando a gente chega, às vezes, embaixo de uma ponte, para entregar e aquela pessoa agradece e fala, você não sabe o valor disso. Esses dias a gente estava passando a noite, estava bem escuro, mas eu vi uma pessoa deitada com os pés ao relento. E eu lembrei que aqui eu tinha meia. E eu falei, preciso fazer sacolinhas, separar com meia, com roupa íntima, né? Porque às vezes a pessoa tá na rua e só dão roupa e não dão cueca, calcinha, sutiã, meia, mas é importante. E a generosidade, ela é o segredo mais bem guardado da riqueza. Quanto mais você usa os recursos que Deus te deu para ajudar os outros, mais Deus manda. Porque Ele sabe que Ele pode confiar em você. E dentro dos recursos, Ele também vai dar aquilo que deseja o seu coração. Não é uma troca. É só obediência. Deus falou para mim, limpa teu guarda-roupa, pega tudo. Tinha roupas que eu ganhei, eu reformei. E Deus falou, não são suas, dá tudo. E eu dei. Então, os milionários contribuem antes de receber. Então, vai exercitando teu coração desprendido. Se você quer mais dinheiro, encontre formas de gerar mais valor. Se você quer conhecimento, ensine aquilo que você já sabe. Se você quer mais oportunidades, ajude outras pessoas a crescerem. Haja sem esperar retorno. Os ricos não apenas dão, mas sabem de quem se cercam, né? Ninguém prospera sozinho. Nós precisamos das pessoas e nós devemos nos doar para as pessoas. Procure as conexões certas. Frequente os lugares onde tem pessoas que pensam como você, que querem melhorar, que querem mudar de mente. Cuidado de estar em ambientes de pessoas tóxicas, pessimistas, que só vivem para falar mal do outro, para pôr defeito nas pessoas, para criticar. Isso não te leva a nada. Se aproxime de pessoas que oram, que buscam a Deus, que querem o melhor para o próximo. Você atrai aquilo que você tolera ao seu redor. O conhecimento vale mais do que o ouro, né? E é algo que ninguém tira de você. Então, quanto mais você aprende, mais você enche sua mente com conhecimento, mais valioso você é. A sabedoria vale mais do que joias. E a sabedoria de Deus, ela é inigualável. Porque a Bíblia diz que a sabedoria de Deus, muitas vezes, ela é loucura para os homens. Deus falar para mim isso, né? Não parece louco? Vai lá e faz uma limpa no seu guarda-roupa. Mas eu fiz com tanto prazer, tanta alegria. E ver que eu estava contribuindo com pessoas que vão se alegrar quando receberem aquilo, que vão receber roupas boas, de qualidade, e que vão entender que foi Deus que mandou para elas. Isso é incrível. Dá um prazer enorme na gente. Não veja os obstáculos como derrota, mas como degraus para o seu sucesso. É assim que eu encarei esse tempo. Gente, eu sou humana e eu sofri muito esses dias. Eu senti dores horríveis na cabeça, na barriga, no peito, né? Eu tive várias coisas, vômito, diarreia, mal-estar, tontura, excesso de remédio, braço doendo. Era um sofrimento grande, mas eu lembrava disso. Eu falei, eu tô sendo testada. Como é que eu vou reagir? Eu vou abrir mão de tudo que eu tô ensinando às pessoas? Ou eu vou colocar em prática, mesmo que seja chorando? E às vezes eu tava chorando e falando, Deus, eu tô agradecendo,
porque o Senhor diz que é para eu agradecer, mas está sendo difícil. Alivia, atende o meu clamor. E o Senhor vai sempre afofando. Ele diz que aquele que cuida do pobre, do órfão, da viúva, Deus afofa a cama quando está no leito de enfermidade. Todos os milionários falharam diversas vezes antes de prosperar. Ninguém que, a não ser que você seja um herdeiro, que se ganhe na loteria, você fica rico de repente, mas aqueles que saíram de uma condição de escassez e chegaram onde poucos chegam, eles não desistiram, mas eles sabiam que mesmo que eles falhassem, eles precisavam levantar, sacudir a poeira e falar, eu vou tentar de novo. Thomas Edison, né? Ele tentou mais de 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada. 10.000 vezes, gente, é muito, né? Henry Ford faliu diversas vezes antes de criar a montadora, né? Que revolucionou a indústria automotiva. Quem desiste no fracasso nunca experimenta a grande riqueza. Nós vamos falhar. Nós somos seres humanos. Ninguém é perfeito. Ninguém tem a fórmula. Mas o que diferencia quem chega lá de quem não chega é a persistência. Walt Disney foi rejeitado por bancos e investidores que julgaram seu sonho impossível, mas um dia ele venceu, né? A gente precisa persistir, aprender com os erros, ajustar as nossas estratégias até conseguir. A maioria desiste ao menor obstáculo e volta ao velho ciclo de frustração financeira. Não desista, continue, creia, agradeça, louve, pare de reclamar, pare de falar mal do próximo, pare de olhar a vida do próximo, pare de julgar as pessoas. Concentre-se em você. Deus, eu quero ser uma boa pessoa, eu quero ajudar o meu próximo, eu quero estender a mão, eu quero fazer a diferença, eu quero ser os seus braços, o seu colo, o seu ombro para aquele que precisa. O jogo da prosperidade é vencido por quem tem paciência e disciplina. O que derruba é o medo e a dúvida, né? O que nos derruba é o medo e a dúvida. Então, o medo é o maior ladrão de sonhos. Então, quando a gente tem medo, o que é que a gente faz? A gente se paralisa ou a gente fala, Deus, mesmo com medo, se o Senhor falou, eu estou indo em frente, né? Quando lá em Mateus 14:31, Jesus diz, né, para Pedro, por que duvidaste? Quando ele está andando sobre as águas. Então a gente precisa pensar, eu não vou duvidar, eu vou na palavra que Deus me der. O medo é um dos maiores bloqueios para a riqueza. A dúvida é o vírus que mata a possibilidade de sucesso. Quantas pessoas por medo não investem, não crescem, não começam o seu próprio negócio? Se você vive com insegurança, seu cérebro encontra motivos para te paralisar. Se você vive com esperança e fé, as oportunidades vão aparecer. A maioria pensa, e se der errado? E outros pensam, né, que o maior risco é não tentar. Então, em vez de você pensar e se der errado, fala, eu vou tentar. E eu vou tentar de novo, até eu conseguir. Como que a gente supera o medo? O que de pior pode acontecer se eu tentar? Em 99% dos casos, o que pode acontecer não é tão assustador quanto parece. A gente deve agir mesmo com medo. Quem enriquece não espera a coragem chegar. Ele age primeiro e a coragem vem depois, né? Se Deus te deu uma ordem, vai e faça o que Ele falou para você fazer. Ainda que pareça impossível, ainda que você não tenha os recursos, quem vai prover é o Senhor. Quem tem um propósito claro, um motivo maior para agir, simplesmente não pode se dar ao luxo de desistir. Vou parar aqui com
as coisas que eu tenho no caderno, né? Vou até marcar, parei aqui. E eu queria falar algumas coisas para vocês antes de terminar sobre esse treinamento que eu fiz, que eu achei maravilhoso. Ó, outro caderno, só anotando, né? Mas esse homem, ele é famoso e eu não queria ficar aqui falando da pessoa dele, eu quero falar dos conselhos que ele deu, né? Ele dá um treinamento e ele é muito capaz nisso. Mas ele deu alguns conselhos, eu queria dizer algumas coisas que ele falou. Primeiro, o crescimento. O que não está crescendo está morrendo. Eu achei isso muito forte, né? Será que tem alguma coisa na sua vida que não está crescendo? Inclusive o seu sonho, a realização do seu sonho, se não está crescendo, está morrendo. O crescimento, ele traz pra gente os resultados que faz com que as pessoas acreditem em nós. Então eu posso falar, se eu não agir, se eu não mostrar com a minha vida, você não vai me dar credibilidade. E eu queria dizer para vocês, eu, pela fé, né, mandei para a editora, hoje o diagramador mandou para mim já um esboço de como está o meu livro, que é o título desse canal, Educação nas Mãos Certas, e foi um desafio para mim escrever. Quantas vezes, desde os 17 anos, as pessoas dizem para eu escrever um livro, e eu sempre adiando. E aí eu escrevi o livro inteiro e depois Deus tocava, vai lá e muda isso, muda aquilo outro. 2 anos para sair o livro está pronto. E só tá esperando, né, terminar a sair da gráfica. Eu vou fazer uma noite de autógrafos e vou lançar esse livro. E eu espero que seja um livro que ajude pessoas a lembrar que educação não é só em escola. A educação nas mãos certas tem que ser dentro de casa, tem que ser no teu trabalho, tem que ser na igreja, tem que ser onde você estiver, a gente está sendo educado. E a educação tem que estar nas mãos certas, porque tem muita coisa errada sendo ensinada nos nossos dias, né? Eu sou muito maior por dentro do que eu sou por fora. Ele falou isso, eu achei lindo, que ele se preocupa com a vida espiritual dele, quem ele é por dentro, do que aquilo que ele mostra externamente. Então a gente precisa orar mais, a gente precisa jejuar, a gente precisa buscar a Deus, nós precisamos ter um tempo diário com Deus de qualidade, estudar a palavra de Deus para poder enriquecer da forma certa, né? O maior fracasso é você ter sucesso naquilo que não é a vontade de Deus. Tem pessoas que falam, mas eu já tenho sucesso, eu já sou bem sucedido nisso, eu já encontrei o meu caminho, mas é onde Deus te quer? Você tem certeza? Porque nós estamos falando o tempo inteiro que riqueza não é apenas dinheiro, é cumprir o nosso propósito nessa terra, é estar onde Deus nos quer, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Por que alguns conseguem e outros não? Existem fatores externos, né, que agem sobre as pessoas, às vezes a situação econômica, política do país, mas também existem os fatores internos, quando a pessoa não acredita que ela pode chegar lá. E esse é um fator que a gente pode combater com uma mentalidade saudável. A crise vai passar e virão outras crises. Como estamos preparados para as crises? O mundo, desde que o mundo é mundo, existem crises, mudam os governos, mudam a forma de agir na parte financeira, o mercado financeiro sempre está oscilando, mas Deus não oscila. A nossa confiança não está no presidente tal, no outro, ou na crise financeira que a gente está passando, mas deve estar no Senhor. Deus, eu vou cumprir o meu propósito, porque eu vou te obedecer. E o que o Senhor tiver para mim, não existe crise que possa me parar. Eu vou fazer aquilo que o Senhor tem para mim, né? E aí ele falou dos negócios de cada um, que ele resolveu que a empresa dele ia ser uma extensão da casa dele. Então, se ele dava o melhor para a família, ele ia dar o melhor para a empresa e vice-versa. Ele não queria ser duas versões de uma pessoa.
Ele queria ser a melhor versão onde quer que ele estivesse, ao ponto dos seus funcionários quererem estar trabalhando, porque eram tão bem tratados como ele tratava a sua própria família. E a família, ela não pode ser sacrificada pelos nossos sonhos. A gente tem que dar o melhor de nós em casa. Não, nós vivemos em uma época de mudanças. Aliás, não vivemos em uma época de mudanças. Vivemos em uma mudança de época. A gente vê que as coisas mudaram, os valores mudaram, as pessoas mudaram, o certo virou errado, o errado virou certo na sociedade. Mas quem nos lidera? Quem nos guia? Qual o preço que você está disposto a pagar para não negociar o que Deus diz? Deus não mudou. A Bíblia continua sendo um livro milenar de sabedoria que, se você buscar, a resposta de Deus vai estar lá. E ele contando um pouquinho da história dele, eu quero terminar com o testemunho dele. Ele diz assim, ó, que ele era uma família muito pobre de dinheiro, mas muito rico de amor. Com 12 anos de idade, ele quis ajudar a mãe e foi vender banana na feira. Ele entregou flores, foi empacotador. Com um Fusca, ele comprou um lava-rápido e depois, com 19 anos, já perdeu. Ele foi vendedor de filtro, de franquias, e aí ele montou uma escola. Nessa escola, ele trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite. Deus queria que eu estivesse lá para ouvir isso. E no fim, a esposa dele, com essa rotina, entrou em depressão e ele tinha que cuidar da escola, da esposa doente, dos filhos, e ali ele entendeu que ele precisava adquirir conhecimento para ser um líder que delega, né? E aí ele começou a falar isso que a gente já ouviu diversas vezes, eu não sei se eu já falei para você, mas gente, qualquer pessoa pode ser um empresário, se ele se preparar para ser um líder. Ele não precisa ter a formação naquilo que ele vai fazer, mas ele tem que saber liderar uma equipe de pessoas que vão fazer aquilo que ele deseja. E eu acho muito interessante que é uma pesquisa que existem pessoas que nunca vão querer ser um empresário e abrir o seu próprio negócio. Então sempre vai ter um empregado e um empregador. Tem pessoas que não querem, elas querem o básico e tá tudo bem. É o propósito da vida dela. Agora, se Deus te chamou para liderar, se prepare para isso, para ser um bom líder, para saber conduzir as pessoas para o propósito que Deus revelou para você, né? Invista em você, aprenda cultura, liderança e gestão. É importante a gente saber liderar se a gente quer crescer financeiramente e ter o nosso próprio negócio, né? Não existe sucesso sem sucessores. A gente precisa treinar pessoas quando a gente tem um foco e não querer que tudo seja centralizado na gente. A gente precisa saber delegar. E quando a gente delega com treinamento, a gente pode confiar que aquela pessoa vai fazer o melhor, né? Os sucessores podem começar dentro da nossa própria família. A gente investindo na família para que a família também esteja preparada para cumprir o seu propósito, né? Os filhos entenderem que Deus tem um propósito para eles, o marido, a esposa, cada um de nós. Então é importante que a gente se prepare. E esse empresário, ele falou muita coisa, mas eu achei que algo importante que ele falou foi que não existe uma empresa forte com um empresário fraco. Então, mais uma vez, o foco é a gente estar. Nós estarmos saudáveis, com a mente positiva, pensando naquilo que Deus tem para nós, para então conseguir construir os sonhos que Deus tem para nós. Foque em você. Olhe para você e veja, você está melhor do que você era ontem? Você tem deixado Deus tratar o seu caráter, a sua mente, seus pensamentos negativos, a forma com que você lida com o próximo? Quem é você? Você é uma pessoa agradável que as pessoas querem ter perto, ou você é uma pessoa que repele, que ninguém suporta porque não tem sabedoria no falar, no agir? Peça a Deus.
Ele está disposto a nos moldar e a nos transformar para que a gente viva a imagem de Jesus. Eu vou parar aqui, na próxima semana eu continuo. Tem muita coisa que eu tive nesse treinamento, muitas dicas maravilhosas, mas eu acredito que o que eu compartilhei até agora, né, são ferramentas que a gente pode usar para acessar tudo aquilo que Deus tem para nós. Não desanime. Eu tô aqui clamando a Deus por você, para que cada pessoa que entra aqui, que assiste uma aula, seja renovado, cumpra o seu propósito, atinja aquilo que Deus tem para sua vida. Fiquem com Deus, até a próxima, não desanime, não deixa nada abalar você e entenda que nós vamos passar por lutas, algumas bem difíceis, como eu tenho passado, uma atrás da outra, mas eu continuo crendo, né? E como diz a minha amiga Kelly, que eu gosto tanto, todo dia a gente ora juntas e ela diz assim: mesmo que tudo pareça impossível, eu continuo crendo, nós continuamos crendo, continue crendo, ainda que tudo pareça impossível. Deus te abençoe, cumpra seu propósito, viva tudo aquilo que Deus tem para você. Não abra mão de nada que Deus sonhou na eternidade para sua vida. Fiquem com Deus e até a próxima.